Aleluia! Deus é tremendo. Deus tem sempre a última palavra sobre as nossas vidas. Para qualquer circunstância, para qualquer condição, para qualquer tempo, saiba você que a palavra que sai da boca do Senhor é aquela que traz consolo, é aquela que traz força, é aquela que traz encorajamento, é aquela que traz respostas para a nossa vida. Queria que você fechasse os teus olhos nesse momento. Eu quero apresentar diante do Senhor a sua vida, quero apresentar diante do Senhor esta série que começa hoje. Quero apresentar diante do Senhor as nossas causas e pedir a Deus que venha durante as próximas 7 semanas se movimentar no nosso meio. Com palavra, poder, milagres, ação, transformando o nosso coração e transformando circunstâncias. Pai, em nome de Jesus, a Tua palavra é viva e eficaz. A Tua palavra, Senhor, ela é poderosa para quebrar fortalezas, cadeias, ações das trevas, para quebrar maldições, para quebrar diagnósticos, para quebrar decretos. Mas a Tua palavra, Senhor, também é poderosa para nos trazer respostas e nos manter firmes na Tua palavra e na Tua presença. Pai, em nome de Jesus, toma-nos como filhos nesses dias aqui. Hoje começamos, ó Deus, 7 semanas, onde nós vamos imergir na Tua palavra, onde nós vamos, ó Deus, conhecer histórias de pessoas aqui do nosso meio, mas também histórias da Tua palavra, Senhor, homens e mulheres na Tua palavra, que tiveram uma nova chance, uma nova história, um novo decreto. Tiveram, Senhor, uma oportunidade única. Enquanto tudo, Senhor, ao seu redor cooperava para que eles pudessem cair, para que eles pudessem desistir, para que eles pudessem, Senhor, sucumbir na terra, o Senhor, com a Tua mão de poder e com a Tua palavra, Senhor, de graça, o Senhor os levantou. Em nome de Jesus, toma-nos, ó Deus. Toma cada família aqui. Toma, Senhor, cada marido, cada pai, cada esposa, cada mãe, cada filho. Ah, Senhor, cada irmão. Cada pessoa que está aqui agora, Senhor, aqui presencialmente, também online, que o Senhor possa trazer vida, trazer cura, trazer respostas, porque somos igreja, e acima de todas as coisas, ó Deus, nós nos submetemos à Tua vontade. O Senhor é o nosso Pai Celestial, e queremos sempre Te conhecer de uma maneira mais íntima. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui, Senhor, por cada pessoa que está na Tua presença agora, pronto para receber essa palavra. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. Diga, este não é o meu fim. Essa é a nova série. Apóstolo, mas é aquela música. É aquela música. Aquela música inspirou a gente a abrir essa série, porque nós conhecemos muitas histórias, muitos testemunhos aqui na igreja, como esse, e como tantos outros que vão ser apresentados aqui, que vão ser compartilhados nas células também. Aproveite para que nas células também você possa levantar esse testemunho, esse compartilhamento da sua experiência. Aproveite essas 7 semanas para contar o seu testemunho também, para compartilhar no seu trabalho, para compartilhar num café com seus amigos. Às vezes você vai fazer um almoço, um churrasco, vai convidar algumas pessoas, e você aproveite esse momento. Talvez o seu testemunho não vai estar aqui passando no telão, mas você pode contar o seu testemunho na sua casa. Você pode contar o seu testemunho na sua célula. Você pode fazer um momento, uma noite. Este não é o meu fim. E você pode fazer uma noite
de colheita na sua célula, na sua rede, com esse tema. Então, esse tempo, 7 semanas, para que a gente possa, de fato, vivenciar essa palavra. E é interessante porque, quando surgiu essa série, a gente estava lá em casa conversando sobre esse tema, sobre tudo isso, e é interessante lá em casa é o seguinte, quando alguém gera algo, ele é o dono da coisa. Então, ele tem que, eu posso pregar, ele pode pregar, mas assim, a gente tem que caminhar numa métrica para a gente não se chocar, né? 2 pastores numa casa não é tão fácil assim de administrar. E aí, quando já falou, não, essa série vai ser boa, essa palavra, já entrou lá em contato com o pessoal, já fez toda a parte logística. Eu falei, então você vai abrir a série, né? Ele disse, não, essa série é para você ministrar. Eu falei, mas eu não sei nem por onde começar. Eu só achei o tema especial, importante, relevante. E aí, ele falou, não, você vai ministrar nas quartas-feiras. Eu falei, então tá bom, vamos começar a orar por onde Deus quer caminhar. E tem mais de uma semana que eu estou, desde o primeiro momento, Deus falou comigo, Raabe. E eu falei, uau, Raabe. Quem foi Raabe? E aí eu peguei tudo que eu tinha de Raabe lá em casa, comecei a ler. Livro e tal, história. Eu separei uma palavra de uma pastora, ouvindo Raabe, para ter, né, alguma inspiração. Então, até ontem à noite, eu ia pregar sobre Raabe. Eu vou pregar sobre Raabe, mas em outra oportunidade. Aí, no meio da noite, eu acordei. Fui no banheiro. Deus falou comigo, Jó. Falei, Senhor, seja mais claro. Eu sou sanguínea, mas o Senhor está muito sanguíneo para o meu gosto, né? E aí, acordei com o Jó. Eu dormi com o Joel e acordei com o Jó. E aí, fiquei pensando, meu Deus, estava tudo já tão fresco na minha cabeça, na minha mente, porque, irmãos, eu sou difícil para preparar uma palavra, porque eu coloco um monte de coisa ali, e o Joel, enquanto ele estuda, mergulha, prepara, escreve, eu fico ali pensando, meu Deus, né, como ele tem um temperamento especial para gerar uma palavra. É horas e horas, né? Hoje ele já está com tema, já está com tudo de quarta-feira, já tudo alinhavado, de domingo, né? E eu não, eu acordo de manhã e falo, Senhor, é hoje. E meu temperamento é assim, mas eu já preparei na minha cabeça, tem um monte de coisa, meu coração, meu espírito, na minha mente, meu joelho, já foi, né? Tudo preparado. Aí eu acordei e Deus falou comigo de Jó. Falei, Senhor, Joel, me salva. Me dá uns comentários de Jó, todos. E aí fui lá olhando, eu falei, todos não, que não vai dar tempo de ler, pega o melhor que você achar. E aí comecei a orar, e Deus querendo falar comigo e com você sobre Jó. E eu quero compartilhar com você o nosso primeiro homem que Deus quer compartilhar, nos ensinar sobre esse tema. Este não é o meu fim, eu quero falar sobre Jó. Então o tema dessa palavra é só Jó. Jó. Porque Jó... quando a gente fala sobre quando a gente menciona Jó, o que você pensa? Todo mundo aqui pensa uma desgraça. Pensa uma dor. Pensa uma ferida. Pensa ele pobre. Pensa o filho morrendo. A gente só pensa em Jó como alguém que viveu assim, os piores dias, e uma experiência que ninguém quer ter, ninguém quer viver, ninguém quer passar por isso, ninguém quer ser, sabe, ninguém quer levantar sua mão e falar, Senhor, me dê a experiência de Jó, ninguém quer. A gente quer Abraão, a gente quer Moisés, a gente quer Davi, a gente quer, né, tanta coisa, a gente não quer ser Jó. Então, abra comigo em Jó, capítulo 1, e Deus vai falar conosco, como falou comigo hoje, e eu sei que é sobre Jó que Deus quer dar a introdução desta série tremenda. Deus quer falar com você hoje, como falou comigo durante esse dia todo, essa manhã toda, essa tarde. Deus falou comigo muito de que o Senhor quer nos ensinar muito através das adversidades, das tribulações, das dores, das chagas, das lutas, das perdas. Que este não é o nosso fim, sabe? Uma perda não é a última palavra. Sob os nossos olhos pode ser, mas sob os olhos de Deus não é. E o texto diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas.
Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros, faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada, oferecia holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim, o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Saiu da presença do Senhor e foi, literalmente, cumprir um propósito na vida de Jó. Ele saiu da presença do Senhor e foi, de fato, fazer aquilo pelo qual lhe foi permitido. Não quero entrar em questões teológicas acerca de Satanás na presença do Senhor, sabe, se era ele mesmo, se não era, se era o Senhor ou se era alguém que representava o Senhor, não. O que eu quero dizer a você nesta noite é que nessa narrativa a gente percebe algumas coisas muito importantes, mas uma delas é que tudo que aconteceu na vida de Jó foi permitido pelo Senhor. Não era algo que estava escrito para que Jó passasse, mas foi permitido a ele que passasse por isso. Nessa série, nós vamos falar de pessoas e suas experiências com o Senhor. Cada uma das pessoas que nós vamos falar aqui, eu quero falar sobre Raabe, porque Deus tem colocado muito Raabe no meu coração. Quero falar de Sansão, quero falar de outras pessoas. Eu quero falar de pessoas que tiveram um encontro pessoal, uma experiência pessoal. E a partir de sua experiência pessoal, conheceram de forma pessoal a Deus. Conheceram o Deus da provisão, o Deus do resgate. Através de uma experiência pessoal, conheceu o Deus do socorro, o Deus do livramento, o Deus da restituição, o Deus da cura, o Deus dos novos começos e das novas histórias. Pelo que você tem passado e como Deus tem se revelado a você. Que Deus você conhece? O Deus da restauração, o Deus da restituição, o Deus do mover sobrenatural, o Deus da compaixão, o Deus do perdão, o Deus da graça. A nossa primeira história hoje é a história de Jó. Diga a história de Jó. História de Jó. Todos nós aqui, com certeza, já ouvimos alguma coisa a respeito de Jó. Alguém aqui nunca ouviu falar de Jó? Por favor, levante a mão. Se alguém nunca ouviu falar de Jó. Não tem problema se você nunca ouviu falar de Jó. Fica tranquilo, em paz. Alguém nunca ouviu falar de Jó? Da história dele? Então, olha, 99,9%, porque pode ser que alguém ficou com vergonha de levantar a mão e nunca ouviu falar de Jó. Mas 99% já ouviu falar alguma coisa acerca de Jó. Então, segundo a Bíblia, quem era Jó? Alguns comentários também falam sobre Jó de uma forma muito especial. Segundo a Bíblia, Jó era um homem próspero, abençoado, temente a Deus e respeitado, não pelo que ele tinha, mas pelo seu caráter íntegro, pela sua fidelidade a Deus, pela sua posição, que era
firme no Senhor. Nós lemos aqui os primeiros versículos a respeito, apresentando quem era Jó. Jó era uma pessoa que ele não se preocupava só com ele se preocupava com os seus filhos, no que diz respeito à vida espiritual deles. Jó era alguém que ele não era conhecido apenas por aquilo que ele tinha, pelos seus bens, mas ele era conhecido porque os seus filhos se davam bem, porque os seus filhos tinham comunhão, seus filhos não brigavam, seus filhos estavam na casa uns dos outros. Ele tinha muito gado, ele tinha muitos bens, ele tinha muitos animais, ele era uma pessoa que servia a Deus. Jó era aquele vizinho invejável. Jó era aquele parente que parece que não tem nenhum problema. Sabe aquele tio que todo mundo quer morar na casa dele? Jó era assim. Jó era uma pessoa que parecia que não tinha problemas. Agora, quando a gente vai no texto, o texto diz que Jó, e por 2 vezes diz que Jó era íntegro e reto. Diga íntegro e reto. A palavra em hebraico é tam, e traduz que Jó era alguém saudável, calmo e com uma moral pura. Então, sabe, a narrativa, a descrição de Jó é interessante demais. Em uma outra versão diz que Jó tinha plenitude de caráter. Os seus olhos e o seu coração estavam focados naquilo que era íntegro. Jó não tinha o seu coração dividido. Jó era reto, temente a Deus e desviava do mal. E tem uma versão que diz, não havia falta em Jó. Então, quer dizer, Jó era o cara. Jó, Deus numa conversa ali, na intimidade, Deus fala assim, olha, tem uma pessoa na terra que é demais. Ele é íntegro, ele é reto. Os olhos do Senhor estão em toda parte, porém, Deus sabia que Jó era diferente de todos os outros. O coração de Jó era íntegro. Jó preenchia todos os requisitos dos seus dias para um homem exemplar. Em primeiro lugar, nessa noite eu quero te falar, Deus confia na retidão e na integridade de Jó. Não foi ninguém que está falando, não é ninguém que está falando aqui sobre Jó, é Deus falando sobre Jó. Deus via Jó assim. Quando nós vemos no texto Satanás entrando na presença de Deus para falar sobre Jó, Deus revela como ele vê Jó no seu dia a dia, não é na igreja. Não é que Jó era um ministro de louvor tremendo, não é que Jó era um pregador de excelência, não é que Jó era um líder de célula incrível, que Jó era um dizimista, daqueles, que Jó fazia entregas, que Jó tinha sozinho comprado 1000 cestas básicas para enviar para o sul. Não era nada disso. Deus chega para Satanás e diz assim, no dia a dia, no cotidiano, de segunda a segunda, não há ninguém na terra semelhante a Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus fala, Deus apresenta Jó assim. Do nada Deus puxa essa história. Do nada. Sabe quando você está almoçando e do nada você se lembra de alguém e fala dele? Gente, do nada, Deus fala com Satanás sobre Jó. Então Deus via sinceridade, integridade, fé, entrega e a dependência de Jó para com Deus. Agora vamos lá. Deus permite que a integridade e a fé de Jó seja provada nas mãos de Satanás. Não é numa circunstância qualquer. É nas mãos de Satanás. E Deus diz, pode tocar em tudo menos na vida. Pode tocar nos bens. E aí vem uma avalanche de desgraça e de tragédia que alcança a vida de Jó. Ele entra em falência, perde os seus bens. Ele sepulta todos os seus filhos. Todos os seus filhos. E ele entra num luto profundo, numa dor. As pessoas costumam dizer que nenhuma dor é pior do que um pai sepultar um filho. Jó sepulta 10.
10. Num tempo muito pequeno. E o seu corpo se enche de feridas. Isso tudo muito rápido. É uma avalanche de tragédias. Ele perde tudo, sepulta os filhos e fica doente. Deus confia de que mesmo diante de todas essas perdas, Jó vai permanecer reto. Jó não vai cair. Jó não vai amaldiçoá-lo. Jó não vai, esmorecer. Em segundo lugar, quando você começa a ler o texto, o livro de Jó, você pode ler durante a semana na sua casa. Você percebe que Jó, então, entra numa intimidade com Deus. Jó quer compreender as perdas, não para se desviar. Jó quer compreender as perdas para enfrentá-las com autoridade e fé. Diga comigo, Jó quer compreender as perdas para enfrentá-las. Não é para acusar Deus, não é para justificar a sua dor, não é para justificar que ele se desviou, não é para justificar a sua depressão, a sua tristeza, a sua angústia, a sua apostasia. Eu abandonei Deus porque ele levou os meus filhos, porque eu fali e porque eu estou doente, então eu não quero mais saber de Deus. Não! Jó quer compreender as perdas para que ele possa enfrentá-las, sem perder a sua integridade com o Senhor. Jó capítulo 1, versículo 20 diz: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então Jó faz 3 coisas: rasga o manto, raspa a cabeça e se lança em terra. O manto era um sinal de nobreza. Rasgar o manto é rasgar o coração. É se quebrantar na presença do Senhor. Então o que ele faz? Em primeiro lugar, ele sai da sua condição de nobreza e se quebranta na presença do Senhor. Ele vai chorar com Deus. Ele vai derramar a sua aflição, a sua angústia, a sua dor, a sua amargura, o seu sofrimento. Ele vai derramar o seu luto na presença do Senhor. Em segundo lugar, ele raspa a cabeça, porque raspar a cabeça é um sinal de humilhação, de dor, de luto, de sofrimento por um acontecimento. Então ele raspa a cabeça. Mas aí ele faz um terceiro movimento. Ele se lança na presença do Senhor para adorá-lo. Se lança em terra, se debruça. Ele vai para o chão. Ele põe literalmente a boca no pó e diz: Senhor, nu eu saí do ventre da minha mãe. Eu me apresento diante do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, a primeira coisa que eu quero que você saiba nessa noite é que reconhecer Deus em meio às tragédias e às perdas é a segurança que nós temos que nós não vamos permanecer vencidos. Reconhecer Deus no meio das tragédias, no meio das aflições, no fim do túnel, é a segurança de que você não vai sair vencido. Se você está aqui nesta noite, é porque você está declarando no mundo espiritual, você está declarando no mundo físico, que seja qual for a circunstância, não vai te vencer. Em Cristo você é mais do que vencedor. E a conclusão de Jó, no final da sua história, nos garante isso. Nos garante que nenhuma experiência, por mais dolorosa que ela seja, não tem alguma coisa a acrescentar na nossa vida. Aliás, vida é isso. Vida é um colecionar de episódios que te constroem, que te desenvolve, que te fortalece, que te forja. O problema é que hoje em dia ninguém está apto
para passar pelos dias maus, meu querido, minha querida. Nós precisamos forjar os nossos filhos, para que eles possam permanecer com sua fé inabalável, mesmo em tempos de perdas e dificuldades. Mesmo quando tudo vai mal, você precisa entender que há um Deus que Ele vela, que Ele zela pela sua palavra. Então, às vezes, nós estamos muito frágeis. Precisamos entender que somos forjados em meio às guerras, em meio às lutas, em meio às tribulações. E no final, lá no final, o spoiler total do texto diz: Jó para o Senhor, eu te conhecia só de ouvir, mas depois de passar por tudo isso, Senhor, os meus olhos te veem. Esse é o final da vida de Jó. Mas tem todo um meio. Em terceiro lugar, quer dizer que então, lá no capítulo 2, Jó começa a fazer perguntas para Deus. Diga, perguntas para Deus. Meu irmão, é aí que o negócio começa a dar uma encrencada. Porque a gente gosta de dizer, Jó não amaldiçoou Deus, Jó não pecou contra Deus, Jó manteve a sua integridade, Jó manteve a sua fidelidade, mas Jó começou a fazer perguntas. E é muito interessante isso. Porque todo o livro de Jó, você vai percebendo perguntas existenciais, perguntas espirituais, perguntas filosóficas, perguntas sociais, perguntas emocionais, psicológicas, psiquiátricas. É um conjunto de perguntas. Alguns comentários dizem que Jó fez 70 perguntas para o Senhor. Entre os capítulos 38 e 41. 70 perguntas. Porém, por 16 vezes, Jó pergunta a Deus, por quê? Por quê? Por que Deus? Por que Deus? Quantas vezes você já fez essa pergunta para o Senhor? Apóstolo, já passei de 16. Jó pergunta, por que eu estou passando por isso? Por que essa dor? Por que essa perda? Por que essa miséria? Por que essa vergonha? Por que essa condição? E Jó começa a perguntar, por quê? Por quê? Por quê? Agora é muito interessante, porque a cada uma dessas 16 vezes que Jó faz uma pergunta para Deus, Deus responde, sabe como? Com o silêncio. Que Deus! Deus de promessas, Deus de milagres, Deus de resposta, Deus de revelação, Deus de mistério. Só que na hora que eu preciso de uma resposta, Deus fica em silêncio. A hora que eu pergunto, por que, Senhor? Deus silencia. Deus responde a Jó com silêncio. Gente, se Jó era o mais íntimo de Deus na terra, e Deus ficou em silêncio quando ele perguntou por quê, imagine nós. Nós que não somos os melhores. Agora, as perguntas básicas de Jó têm a ver com as causas do sofrimento, a fragilidade da existência humana e quais os motivos para continuar crendo em Deus, mesmo quando a vida está parecendo injusta. Você já gastou tempo fazendo esses tipos de porquê para Deus? Ai, gente, eu fico pensando. Quando você era criança, eu e minhas histórias, né? Quem aqui já brincou de ser rico? Quando era criança? Não? Ô, meu irmão, em nome de Jesus, você perdeu a oportunidade. Porque quando é criança, tudo pode. Perdeu a oportunidade. Quem já brincou de entrar num carrão assim, no sofá, sentar naquele carro zero, dirigir, né, com um copo na mão, não sei o que lá, sabe? Adultos também brincam assim, né? Sabe aquela coisa assim, você brincar, eu gostava de brincar que eu era assim, executiva, e aí a gente pegava aquelas pastinhas e não sei o que lá e tal, aquela coisa toda, né? E eu lembro direitinho, gente, vou confessar um pecado para você. Quem é do tempo da canetinha Silva Pen? Esses dias eu achei num lugar. Amor, não fica olhando, não. Bora para cá para mim. Fica olhando quem tem. Você lembra da canetinha Silva Pen? A canetinha Silva Pen, ela era bonitinha, né? Era uma caixinha assim, com 6, com 12.
E ela era coloridinha na ponta. Quem já teve uma canetinha Silva Pen? Amém. E quem ficou com vontade de ter e não teve, também pode levantar a mão, porque ela não era muito baratinha. Então, a gente sempre ganhava uma de 6, porque 6 era o suficiente. Agora, gente, eu brincava de uma coisa que você não vai acreditar, o pecado. Criança pecadora. Brincava que a canetinha de Silva Pen era cigarro de sabor. A verde era de limão. A laranja, a vermelha era de morango. Olha só que doideira. Então a gente ficava com aquela canetinha Silva Pen, andando de carro chique, não sei o quê. Pegava o sapato da mãe. Então a gente era rico, né? Todo mundo já fez essas analogias na vida. Todo mundo já gastou tempo pensando em algo que não tem nada a ver. Sabe, Jó começa a fazer pergunta para Deus de coisas inanimadas, de coisas assim, fora da realidade de Jó, existenciais, que não tinha muito a ver com o seu momento, mas que estava gerando crises e conflitos nele. Quais os motivos para continuar crendo num Deus, mesmo quando a vida parece injusta? Tem gente que sai para tomar um café com um amigo e entra em umas conversas existenciais que não vão trazer resposta alguma e nem alívio. Alguns cursos, algumas pessoas que se propõem a trazer respostas que você não vai encontrar fundamento bíblico. Então, talvez você se identifique com Jó no início dessa série, na sua sequência de perdas. Talvez você se identifique com Jó numa enfermidade que está te consumindo, em perguntas sem respostas. Talvez você se identifique com Jó numa falência, numa dívida, numa condição financeira de escassez. Talvez você se identifique com Jó em dores físicas que você não consegue mais controlá-las, num luto inconsolável, num rompimento com alguma coisa que você amava. Talvez você se identifique com Jó quando seus amigos começam a questionar a sua fé, quando a sua esposa, ou quando no seu casamento, você é confrontado na sua fidelidade ao Senhor. Jó foi passando por tudo isso. Jó foi enfrentando amigos, esposa, as pessoas, a sociedade e a si mesmo. Enquanto Jó queria respostas, enquanto a sua relação, a relação de Jó com Deus era uma relação de queixas, preste atenção, Deus permaneceu em silêncio. Enquanto a oração de Jó, enquanto o tempo que Jó gastava com Deus era de queixas e de perguntas e de questionamentos e de indagações, sejam elas existenciais, sejam elas até mesmo, reais. Um homem na integridade de Jó, perder tudo como ele perdeu e de repente se vê doente, sem filhos e pobre. Num ano, o irmão estava dando testemunho aqui. Num ano ele estava dando entrada no atestado de óbito. No ano seguinte, ele estava dando entrada na certidão de nascimento. Então, de um ano para o outro, Jó se vê numa condição de miserabilidade. Então, enquanto a relação de Jó com Deus era de queixas, Deus não tinha respostas. Agora, presta atenção. No capítulo 38, Deus rompe o silêncio e começa a falar com Jó. Gente, é tão interessante isso. Jó capítulo 38, no versículo 1. E é tão interessante porque na revista atualizada tem vários capítulos e tudo mais, sempre tem um tema. E o tema desses primeiros 3 versículos é: o Senhor convence a Jó da sua ignorância. Gente, você pensa assim, que a resposta vai ser: então Deus começa a intervir na vida de Jó. Não. Deus convence Jó da sua ignorância.
E o texto começa dizendo: depois disto, o Senhor, preste atenção, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Gente, quando eu fui me aprofundar nesses três versículos, eu falei: Joel, coitado do Jó. O cara já estava destruído pelas circunstâncias. Aí ele fala, parece aquela maritaca, sabe, aquela esposa chata que fica, eu falei, é aquele marido enjoado que fica, sabe? Depois de terminar, capítulo 38, Deus fala assim: Jó, se apruma aí. Você quer ouvir? Então senta, porque eu vou falar com você. Cinge, pois, os lombos como homem, porque eu vou falar com você. Gente, da onde Deus falava com ele? Do meio de um redemoinho. Diga para o teu irmão: do meio de um redemoinho. Preste atenção, olhe para mim. Deus não precisa de paz para falar com você. Não fique esperando: Deus me leva para um lugar de paz para ouvir a tua voz. Senhor, me leva a um tempo de paz para ouvir a sua voz. Senhor, eu quero estar num momento assim bem zen para ouvir Deus. Às vezes a gente fica esperando um momento de paz para ouvir a Deus. E aí Deus, do meio de um redemoinho, responde a Jó. O Senhor pode falar com você no meio da prova, no meio da tribulação, no meio da provação, lá no leito da enfermidade, no meio de uma guerra espiritual, no meio de uma situação catastrófica, no meio de uma tempestade. Deus levanta a sua voz e te chama para ter uma conversa. Então, o Senhor fala com Jó no meio do redemoinho, e aí Deus aborda Jó naquilo que lhe é desconhecido. Preste atenção, querido. Muitas vezes nós queremos respostas sobre circunstâncias na nossa vida, sem sabermos nada sobre o autor e o sustentador da vida. E é isso que o Senhor fala para Jó. Jó, você quer respostas sobre as suas situações, sobre as suas perdas, mas você não sabe nada sobre mim. Você não sabe nada sobre mim. Você sabe sobre o que você tem. E aí Deus se revela a Jó como criador e sustentador do universo. Jó tem a sua dor pessoal. Jó tem a sua causa pessoal. Assim como você tem a sua dor pessoal. Cutuca seu irmão que está cochilando e diz: você tem sua dor pessoal. Acorda. Fala como Deus falou com ele. Cinge, pois, os lombos como o homem. Mais ou menos isso. Jó tinha sua dor pessoal. Gente, todos nós temos motivos para Deus se comover pelas nossas causas e problemas. A causa de Jó era conhecida, era pública, todo mundo, via. Era visível que Jó tinha feridas, porque a Bíblia diz que Jó pegava cacos de telha e se coçava. E se feria. Todo mundo tinha acompanhado o sepultamento dos 10 filhos de Jó. Então todo mundo sabia. O sofrimento de Jó era visível, era conhecido, era plausível. Todos que conviviam com ele sabiam o que ele estava passando. Seus amigos pessoais, seus amigos íntimos sabiam. Sua esposa sabia. Todo mundo ali próximo de Jó sabia o que ele estava enfrentando. Mas Deus é maior do que a dor pessoal de Jó. E o que o Senhor quer é que Jó conheça a grandeza de Deus. Porque quando Jó conhecer a grandeza de Deus, ele vai ter oportunidade de uma nova história. Sabe, queridos, às vezes o que nós precisamos não é restituição de algo que perdemos, mas é algo novo que o Senhor quer nos dar. Às vezes a gente fica brigando: Senhor, me dá de novo, Senhor, faz aqui, Senhor, restaura, Senhor, restitui, Senhor, cola, Senhor,
junta os pedaços. Senhor, junta os caquinhos. Senhor, traz de volta. Senhor, mata não sei quem para fazer com que outro volte. A gente fica assim. A gente quer os remendos quando Deus diz: eu tenho algo novo. Preste atenção. O que Jó aprendeu com Deus naquela conversa não é sobre o porquê as coisas acontecem, mas quem está no controle de todas as coisas. Essa é a palavra de Deus para você nessa noite. Não é sobre porquê, mas é sobre quem. É isso que Deus quer nos ensinar. Sabe, queridos, quando a gente vê esse tema, esse não é o seu fim, porque não tem a ver com o que você tem. Tem a ver com o que Deus quer fazer na sua vida. Não é resposta que você precisa. É intimidade. É profundidade. O fim da história de Jó, todo mundo conhece. Mas preste atenção. O seu fim foi determinado pelo Senhor. Não foi o conselho dos seus amigos. Não foram as intenções de Satanás. Não foi por causa das circunstâncias que lhe sobrevieram. Não foi isso que determinou o fim da vida de Jó. Mas o fim da vida de Jó foi determinado pela boa e justa mão do Senhor. Hello, olhe para mim. Não são os conselhos das pessoas, não é a circunstância que você está vivendo, não é a sua aflição, não é a sua dor, não é o diagnóstico do melhor médico que você tem aí convivido com ele. Mas o seu fim vai ser determinado pela boa e justa mão do Senhor. Em Jó capítulo 38, no versículo 3, o Senhor diz: cinge, pois, os seus lombos como homem. Então o que Jó faz? Jó toma uma atitude que muda a sua perspectiva para com o seu estado. E é isso que eu quero que você saiba nessa noite. O Senhor vai te levar a tomar uma atitude para que você mude de fato a sua perspectiva para com o seu estado. Você vai olhar para quem você é e para aquilo que você está vivendo e não vai ficar perguntando: Senhor, por que eu estou passando por isso? Não! Você vai dizer: Deus, o que o Senhor quer que eu faça para que a minha história tenha um outro fim? Tenha um outro fim. Jó capítulo 42, no versículo 1, diz assim: então Jó respondeu ao Senhor. Aí que a coisa começa a mudar completamente. A história de Jó começa a mudar a partir daí. Sei que podes fazer todas as coisas, ninguém pode frustrar os teus planos. O Senhor me perguntou: quem é esse que com tanta ignorância questiona a minha sabedoria? Eu disse: sou eu. Sou eu. Falei de coisas de que eu não entendia, coisas maravilhosas demais que eu não conhecia. Disseste: ouça e eu falarei, e eu lhe farei algumas perguntas e você responderá. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos. Senhor, eu retiro tudo que eu disse e me sinto arrependido no pó e nas cinzas. Sabe, meu querido, Jó reconhece a sua ignorância e a sua religiosidade com relação ao Senhor. Hello. Jó descobriu que ele era um religioso. Gente, tudo que ele fazia era para manter aquilo que ele tinha. E não para conhecer mais Deus. Quando Jó perdeu tudo, ele descobriu que o conhecimento e o relacionamento que ele tinha com Deus era por causa daquilo que ele tinha. E não por causa de quem Deus era. Uma palavra para você nessa noite, que está vivendo algo semelhante a Jó. Está ouvindo essa palavra porque chegou no fundo do poço. Chegou no fim da linha. Chegou no limite acerca de alguma coisa.
Eu quero te dar uma palavra para você que está vivendo, na verdade, você que está enfrentando o pior tempo da sua vida. Eu sei que tem pessoas aqui que vieram nesta série por causa desse tema. Este não é o meu fim. Você veio por causa desse tema. Você veio por causa desse decreto. Você chegou no fim da linha. Você chegou no fundo do poço. Você chegou no limite de alguma coisa. De um pecado, de um vício, de uma guerra, de uma luta, de uma prática, da religiosidade. Eu quero te dizer uma coisa, pare de fazer perguntas. Pare de fazer perguntas. Porque enquanto você tiver sua mente cheia de indagações, perguntas e questionamentos, Deus vai ficar em silêncio. Onde você se encontra hoje não revela nada sobre Deus. Presta atenção, irmãos. Às vezes nós pensamos que estamos onde estamos porque Deus nos levou a viver essa condição. Não. Onde você se encontra hoje revela muito mais sobre você, sobre as suas escolhas, sobre a sua religiosidade, sobre o seu caráter, sobre a sua fé, do que sobre Deus. Deus vai mudar a sua sorte quando você tomar uma atitude para viver uma experiência de vida com o Senhor. Não uma experiência baseada numa mensagem de púlpito. Não é isso. As palavras que saem daqui são tão lindas, tão profundas, tão poderosas. Mas são discursos. Discursos com unção e com poder. Mas se você não fizer nada por eles, não vai fazer nada acontecer na sua vida. Nada. Nada. Jó falou 38 capítulos com Deus. Mas em um capítulo Deus resolve a vida dele. E ele experimenta um Deus que ele nunca experimentou. E ele experimenta de Deus o que ele nunca experimentou. Ele conhece um Deus que ele nunca conheceu. E ele conhece o que Deus pode fazer muito além do que ele já tinha recebido. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Sabe como termina a vida de Jó? Pergunta para o teu irmão. Sabe como termina a vida de Jó? Você quer saber? Se coloque de pé. Vamos ler juntos. Jó capítulo 42, por favor, coloque para mim. Porque eu penso, querido, que seja qual for o limite que você está vivendo na sua vida, este não é o seu fim. Jó, no capítulo 1, tinha uma relação com Deus. No capítulo 42, ele era um novo homem. Só que entre o capítulo 1 e o capítulo 42, gente, é uma série poderosa. Você que gosta de série aí, ó. Muitos episódios, muitas, como que chama? Cada um quando termina um negócio. Temporada. São muitas temporadas. A temporada com um amigo, segunda temporada com outro amigo, depois vem a mulher, depois vem o outro amigo, e depois vem a última temporada com Deus. A vida de Jó é completamente transformada. Eu queria que você lesse comigo o texto que diz, no capítulo 42, versículo 10. Todos juntos. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs.
e todos quanto dantes o conheceram. E comeram com ele em sua casa, e se condoeram dele. Levanta sua voz e lê comigo. E o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. Assim, abençoou o Senhor o último estado de Jó. Mil ovelhas. Chamou o nome da primeira Jemima, o da outra Késia e o da terceira Queren Apuque. E toda aquela terra, vai, continua aí. Em toda aquela terra não se acharam. Olha que final lindo agora. Depois disso. Então morreu Jó, velho. Aleluia! Oh! Este não é o seu fim. Diga para o teu irmão, este não é o seu fim, meu irmão. Deus tem algo poderoso, sobrenatural sobre a sua vida. Aleluia! Receba do Senhor. Oh! Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Todo espírito maligno que tem trazido sofrimento e dor, confusão mental, em nome de Jesus, caia por terra agora. Todo espírito maligno que tem feito com que você se acomode no sofrimento e na dor, achando que isso vem de Deus, em nome de Jesus, que caia por terra agora todo espírito de engano. Se no seu corpo, se no seu casamento, se na sua família, se na sua profissão, demônios têm estabelecido decretos, hoje em nome de Jesus, toda feitiçaria, obras de macumbaria, todo trabalho feito para roubar a tua promessa, em nome de Jesus agora, em nome de Jesus, nome acima de todo nome, que caia por terra agora todo espírito, toda obra maligna contra a sua vida, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Amém? Você quer viver no capítulo 42 do livro de Jó? Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva em nosso canal para que você possa acompanhar as nossas pregações e venha fazer parte da família Projeto Vida. Você quer entregar sua vida a Jesus? Fale conosco agora e saiba de uma coisa: há uma prosperidade de Deus em sua direção. Se você quer participar de nossos projetos, você pode aqui mesmo fazer parte disso e tenho certeza que Deus vai abençoar você. Até lá!